Boa noite a todos os amigos da Casa de Pestalozzi. É com muita felicidade que eu estou aqui novamente, trazendo mais um tema para que a gente possa refletir a respeito e que Jesus nos auxilie nessa tarefa que é de muito amor. Eu vou começar com um texto que eu escolhi, do livro Comentários de Emmanuel ao Evangelho de João. E começa assim: Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, já que Deus não dá o Espírito com limitação. João, versículo 3, capítulo 34. Cresçamos para o bem. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição dele ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra, em torno de ti. O sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre às concessões do Senhor na ordem material, acontece também no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Senhor Jesus, Deus Pai de amor e bondade, amigos espirituais da Casa de Pestalozzi, agradecemos muito, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de trabalho e de aprendizado. Senhor, sabemos que o seu amor jorra constantemente por todos os mundos, sobre todos os seres. O mesmo amor que tu envia aos seres celestiais, também envia para nós, tão errados ainda, mas caminhando na senda da evolução. Que possamos abrir os nossos olhares, os nossos corações, os nossos sentimentos para o amor que jorra de ti, para que possamos, Senhor, assim, mais recebê-lo e mais evoluir. Esteja sempre conosco e que esse momento seja de paz, de harmonia e de aprendizado junto com Jesus. Assim seja. Meus amigos, eu trouxe aqui hoje uma pergunta, na verdade. Como estão os seus sentimentos? Como estão os nossos sentimentos, os sentimentos de todos nós aqui encarnados na Terra nesse momento de transformação de um mundo, dá licença, desculpa, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nesse momento em que os avisos que o Cristo deu lá atrás estão acontecendo, uma pandemia se instalou em todo o globo. E como estão os nossos sentimentos? Como está esse nosso trabalho, esse convite que a vida está nos dando
dessa renovação interna tão necessária. Meus amigos, vocês já pararam para pensar por que nós reencarnamos? Por que nós estamos aqui nesse momento? E num momento ainda de transição planetária, por que nós viemos parar aqui? Perto de 30 bilhões de almas que existem no planeta Terra, por que nós aqui, esses quase 8 bilhões de pessoas? As reencarnações, elas acontecem sempre para a nossa evolução. É para isso que nós reencarnamos, para evoluir como espíritos imortais, não como seres humanos de carne, simplesmente. E estar encarnado no momento de transição planetária é um convite ainda mais forte para que haja essa renovação interior em nós. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é muito fácil a gente falar de reforma interna, transformação interior, evolução, individuação. Vocês vão ver, eu vou falar sobre essa palavra aqui, vou explicar um pouquinho o que ela significa. Mas como fazer isso? O que é isso realmente? E Joana de Ângeles nos fala que o espírito reencarna para evoluir, desdobrando e aprimorando as aptidões que lhe dormem na consciência profunda. Então, Jesus já nos falou, todos nós temos essas potencialidades dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Deus colocou todas essas potencialidades aqui no nosso... aqui ela chama de consciência profunda, mas nós podemos chamar também de inconsciente. E hoje elas dormem. Elas são mais potenciais do que realidade. E nós precisamos nos conscientizar disso, nos conscientizar de nós mesmos, para que essas potencialidades vão crescendo, vão acordando, para que nós possamos nos tornar seres mais integrais. Integrais quer dizer mais completos frente ao pensamento de que nós temos um lado que conhecemos e um lado que não conhecemos em nós mesmos. Então, que esse lado que nós não conhecemos, que nós possamos cada vez mais entrar em contato com ele e trazer ele para a luz da consciência. Tem uma frase que eu vi que eu gostei muito, porque aquela frase, penso logo existo, de René Descartes, do século XVII, eu acho, todos nós já conhecemos. E pensar, a gente pensa muito bem. Nós somos seres muito racionais. E estamos esquecendo do nosso mundo emocional, do mundo dos nossos sentimentos. E aí eu encontrei uma outra frase, que essa eu desconhecia, eu nunca tinha ouvido ninguém falar, que é o sinto, logo eu sou. Existir é muito legal, mas ser é mais legal ainda, vocês não acham? Então, o penso logo existo, eu acho que a gente está indo bem nisso. Mas o sinto logo eu sou, eu acho que nisso a gente está muito atrasado ainda. Acho que a gente está falhando muito ao olhar para o lado dos nossos sentimentos. Então vamos ver um pouquinho. Essa frase foi dita por um filósofo dinamarquês no século XIX. E o nome dele é Søren Kierkegaard. E eles explicam que o seu foco está muito mais para a subjetividade, para as emoções e o reconhecimento dos sentimentos, do que para o pensamento ou para a razão em si. Não que a razão não seja importante. O problema é a importância que a gente está dando para cada um deles. A gente já está dando importância demais à racionalidade, à intelectualidade há algum tempo, sem dar atenção aos sentimentos. E nesse momento de transição planetária, aonde as emoções costumam
borbulhar mais, e elas não borbulham à toa, elas borbulham para que a gente realmente tome conhecimento delas, identifique elas e possa integrá-las ao nosso ser. Que elas saiam do inconsciente. E nesse momento a gente tem visto muito desespero, a gente tem visto muita gente fazendo muita bobagem. E não estou julgando ninguém, tá? É apenas uma análise. E eu trago essa análise para o meu próprio ser. Eu sempre faço isso. Eu trago para analisar a mim mesma. Porque com certeza eu tenho muita coisa para resolver em mim. E eu sou a única pessoa que posso resolver essas coisas em mim. Posso buscar ajuda. Posso buscar ajuda no espiritismo, na psicologia. Outras tantas religiões também que nos ajudam, mas sou eu que tenho que tomar essa posição e também não posso mudar mais ninguém, né? A responsabilidade de mudança é de mim para comigo mesma. E a gente vê como até tem um mês, foi esse mês que passou agora, setembro, em homenagem à vida, né? Para dizer para aqueles que querem desistir da vida que a vida importa. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente olhar para esses nossos sentimentos, para essas emoções que brotam em nós. E a gente, como algumas são desagradáveis, a gente simplesmente procura ignorar. Tipo, eu vou respirar, eu vou dormir e ela vai passar, né? Então, vamos continuar aqui. Esse filósofo dinamarquês fala que a questão não é tentar resolver racionalmente o problema do viver, tentar explicar os porquês da vida, pois isso fica apenas em nível racional e não de experiência. Olha essa palavra, experiência. Isso é importante na nossa vida. Se a experiência não fosse... Experiência é a gente viver aquilo, é a gente experimentar aquilo, né? Passar por aquilo. Se a experiência não fosse importante, a nossa evolução se daria simplesmente na sala de aula. A gente não precisava nem reencarnar. Sentava na salinha de aula lá no plano espiritual, aprendia tudo com os mestres, aqueles que já passaram pela reforma íntima, nós estamos nela. E pronto, a gente racionalizava tudo aquilo e ficava tudo certo. Virava anjo rapidinho. Quem me estudasse mais virava anjo mais rápido. Mas a questão não é essa. A gente tem que viver, a gente tem que experimentar. A gente tem que entrar em contato com todos os lados que nós temos dentro do nosso ser. Nós temos muitas coisas desconhecidas de nós mesmos. E quando a gente conseguir desenvolver as nossas potencialidades, não estou falando nem das potencialidades de anjo, eu estou falando das potencialidades que a gente tem para desenvolver nessa vida. A gente se torna um ser mais integral. E o ser que a gente tem como exemplo mais integral que pisou na Terra, como sempre, é Jesus, né? Jesus é um ser angelical, é um Cristo, é uma categoria alta dentro dos seres angélicos, e ele não tinha mais lado sombra dentro dele. Quando a gente fala de sombra, dá aquele medo nas pessoas. Ai, sombra é coisa ruim. Gente, sombra não é coisa ruim, tá? Aquela sombra que nós temos dentro de nós não é nada ruim, não é nada que a gente precise extirpar. É algo que a gente precisa conhecer apenas, porque só é sombra porque não tem luz. E o que dá a luz para o inconsciente é a consciência. Então, conforme a gente vai conseguindo entrar em contato com essas emoções, e nesse momento eu vou explicar que emoção é diferente de sentimento, porque o sentimento ele já está trabalhado pela consciência. Ele já está modulado pela consciência, então ele não é mais um problema. As emoções são.
Muitas vezes as emoções surgem em forma de conflito e isso não acontece porque as emoções vêm para criar problema na nossa vida, elas vêm porque nós precisamos entrar em contato com elas. Nós precisamos identificá-las, acolhê-las e integrá-las ao nosso ser, tá? Joana de Ângeles fala assim, no livro Momento de Consciência. Nos alicerces do inconsciente, e aqui eu vou fazer um parênteses, que o nosso inconsciente, eu não me lembro se é Jung ou se é Freud, que comparavam o nosso consciente e inconsciente a um iceberg. Então, o iceberg fica com a maior parte do gelo por dentro do mar, por dentro do oceano, apenas uma pequena pontinha para fora. Eles falavam, eu acho que era Freud, ele falava que a ponta desse iceberg, o que está para fora da água, é a nossa consciência e todo o resto é o nosso inconsciente. Então a gente tem muito mais coisas no inconsciente do que no consciente. E isso porque, além da gente ter no inconsciente coisas que aconteceram em outras vidas, a gente também tem no consciente coisas que aconteceram nessa vida. E é sobre essas coisas que a gente vai falar. A gente não vai ficar puxando coisas de outras vidas, não, porque já tem muita coisa pra gente resolver dessa mesma. E eles falam o seguinte, deixa eu ler aqui o Joana de Ângeles, depois eu complemento isso. Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução do homem e as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. Mais uma vez, experiências vividas, agora Joana de Ângeles falando. Toda vez que uma delas não pôde ser assimilada e passou aos arquivos profundos ou arquivos inconscientes, permanecerá como possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme. Veja bem, ela dorme, mas ela está lá, está viva dentro de nós, reaparecendo na feição de conflito. Então, vai para o nosso inconsciente. Coisas de pouca importância, exemplo. O que eu vestia nessa mesma data 3 anos atrás? Não é importante. Então, meu consciente não vai dar conta disso. E coisas do outro extremo. Coisas que são tão importantes, tão intensas, na verdade, para nós, que nós não conseguimos lidar bem com aquilo e colocamos para o nosso inconsciente. E essas são as coisas que nós temos que lidar. Porque elas estão dormindo, mas elas estão lá. E a oportunidade que elas vão ter de aparecer, muitas vezes, vão ser através do comportamento de outras pessoas. Através do comportamento de outras pessoas, espelha dentro de nós aquilo e nos incomoda seriamente. Quando isso acontece, quando algo nos incomoda seriamente, não é uma possibilidade, é uma certeza de que isso está espelhando dentro de nós. Nós temos aquilo dentro de nós, só que no inconsciente. Se é no inconsciente, a nossa consciência não tem ideia que aquilo está em nós, entendeu? Mas a vida nos traz desafios para que a gente vá resolvendo isso, vá se tornando um ser cada vez mais integral e assim evoluindo, certo? Então, Joana fala... Peraí que eu tô com o computador e mudou a página. Então, Joana fala que cabe ao indivíduo logicar em cima desses conflitos, né, que ela estava falando ali, que reaparece em forma de conflito. Então, cabe logicar esse conflito, lembra que esse conflito é emocional, medir as possibilidades e produzir, trabalhando pelo aprimoramento interior, como responde pela harmonia psicofísica. Então, a nossa harmonia psicofísica é aquilo que nós criamos pra gente. Porque se eu sou dona da minha paz,
ninguém tira a minha paz, concorda? Se alguém chega perto de mim e me perturba e tira a minha paz, significa que quem é dono da minha paz é essa criatura e não eu. Concorda? Se eu for dona da minha paz, eu vou tomar conta dela e ninguém vai conseguir tirá-la, independente do quanto me provoque. Isso quer dizer como nós não somos donos das nossas emoções ainda. E não somos donos dessas emoções porque elas estão no inconsciente. Quando nós nos dermos conta delas, nos sempre acolhendo, tá, gente? Vocês vão me ouvir falar essa palavra muito pelo seguinte: todos temos lado sombra, todos temos defeitos, todos temos problemas que não queremos contar nem para nós mesmos. E não encarar eles é a melhor forma de não resolvê-los, deles continuarem lá no inconsciente e irem se tornando, na verdade, cada vez mais fortes. Porque a ideia é que a gente resolva eles, né? Então, se a gente não ouve quando eles falam baixinho, eles vão falando mais alto, e eles vão falando mais alto, até que daqui a pouco eles estão gritando com a gente, para ver se a gente dá um jeito. E não é dar jeito de extirpar, é dar jeito dando atenção. Sabe criança que quer chamar a atenção dos pais, os pais ocupados fazendo uma coisa e outra, e a criança vai ficando cada vez mais agitada, mais agitada, mais agitada, mais agitada, mais incontrolável, até a hora que ela ou quebra alguma coisa ou se machuca. E na verdade, se a gente parasse um momento e desse um pouquinho de atenção, desse um pouquinho de colo, ouvisse um pouquinho ela, perguntasse: fala, meu filho, meu neto, ou qualquer coisa, o que você quer falar para a mamãe? E coisa e tal, pode ser a maior bobagem possível, não importa, provavelmente ele vai até inventar alguma coisa que ele queira dizer, mas ele só queria um pouco de atenção. Os nossos sentimentos, emoções, as nossas emoções são exatamente a mesma coisa. Quando elas gritam dentro de nós, só o que elas querem é a nossa atenção, que a gente pare e pergunte para elas: o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo dessa forma? Por que isso mexeu comigo desse jeito? E eu lembro quando eu assistia palestras sobre reforma íntima, há pouco tempo atrás, lá no Centro Espírita, e eu falava assim: isso é muito legal, mas não é para mim não, gente. Vou estudar, vou praticar a doutrina espírita e vou me transformar. Aos poucos vou indo, esse negócio de ter que olhar para dentro. Eu lembro quando eu não dava atenção zero para isso. Eu via que eu achava uma bobagem. E aí começou a acontecer. A vida me colocou um desafio, porque na verdade eu já estava pronta para olhar para dentro e não estava querendo. Estava ali teimosa, querendo seguir a vida com aquilo que eu já conhecia, né? Na minha zona de conforto, achando que só estudando ia dar conta, porque estudar era legal, mas olhar para dentro era chato. E aí a vida colocou um desafio no meu caminho. E esse desafio foi uma pessoa. E essa pessoa me irritava profundamente. E muitas vezes eu chegava em casa totalmente desestruturada. Totalmente desestruturada. E aí, eu já estava fazendo terapia, que aliás foi muito bom para mim. Eu aprendi muito sobre mim mesma, eu aprendi a lidar melhor com isso, eu aprendi que eu tinha que fazer esse trabalho comigo mesma. E comecei a olhar para essa emoção e ver o que ela estava querendo me dizer. Sabendo, na verdade, já, né, mais amadurecida pelas informações que eu recebia, que aquilo, na verdade, que me irritava nessa pessoa era algo que queria dizer dentro de mim. Eu tinha raiva, a raiva era minha. Não é o outro que provoca em mim algo que eu não tenho dentro de mim.
Eu senti aquela raiva, aquela irritação, ela me pertencia. E isso é um ponto importante. Toda vez que algo ou alguém nos despertar uma emoção desagradável, a gente entra em contato com essa emoção, percebe ela, não tenta simplesmente se livrar dela. Entra em contato, fala, eu estou com raiva. E por que eu estou com raiva? Eu estou com raiva porque o fulano me provocou. Não, eu estou com raiva porque eu tenho essa raiva dentro de mim. E a oportunidade que a vida está me dando é dessa raiva brotar para que eu possa resolver ela, para que eu possa trazer ela cada vez mais para a luz da minha consciência. Porque nenhuma emoção é ruim se tiver sobre a luz da consciência. Então, eu tenho uma raiva que eu tento esconder, porque a gente vive em sociedade e ter raiva é feio. Nós temos que ser seres sociais. A gente cresce ouvindo você tem que ser uma menina boazinha. E a gente internaliza isso. E aí a gente para de dar atenção às nossas emoções desagradáveis. Só que elas estão lá. E então, a partir do momento que eu me dou conta que eu tenho raiva, eu falo, não, eu estou com raiva, eu estou com muita raiva, mas ela é minha. Eu não vou gritar com ninguém, eu não vou voar no pescoço de ninguém, eu não vou sair dirigindo feito um louco com a mão na buzina, porque essa raiva é minha. Ninguém provoca em mim coisa que eu não tenho dentro de mim. E aí, essa raiva, quando vem para a luz da consciência, ela se torna assertividade. Ela se torna limite com equilíbrio, sem agressividade. Uma outra emoção, o medo. Eu tenho medo de certas coisas, coisas bobas me dão medo. E eu fico apavorada com aquilo. Me incomoda. Mesmo que eu não deixe de agir, mesmo que eu não deixe de fazer, é um sentimento que me incomoda. Porque mesmo que eu esteja com raiva e não agrida ninguém, minha boca seca, meu coração acelera, minha mente fica a mil. Então mexe comigo. E o medo também. Mesmo que você não paralise frente ao medo, ele mexe com você. Ele tira ali sua estrutura, ele te desequilibra. E aí, mas a partir do momento que eu passo a olhar para esse medo, perguntar por que eu tô com medo? O que esse medo quer me dizer? O que pode não haver resposta nenhuma. Mas só de você estar dialogando, tentando dialogar com ele, dando atenção, fazendo perguntas, isso já ajuda que ele vai entrando na sua mente consciente. E quando tá sob a modulação da consciência, tudo é bom. Sempre é bom. Porque o equilíbrio cuida dele, certo? Então, o medo vai se transformar em cautela, aquela pessoa que pondera antes de agir, que vê as possibilidades, que toma os cuidados necessários, com equilíbrio. A raiva se transforma em assertividade, em força de ação, com equilíbrio, sem agressividade, certo? Vamos seguir. O Joana nos fala assim: toda vez que algo se apresente sombrio na área da emoção, era o que a gente estava falando agora, por medo, ignorância, pressão, fraqueza, pode tornar-se um conflito mais tarde. Então, tudo que a gente joga para a sombra pode se tornar um conflito em nós, um conflito emocional, um conflito psicológico. No entanto, só há conflito quando a consciência não dá luz, discernimento àquela emoção. E o ser deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. Olha como é que inteligência não tem nada a ver nesse aspecto. Olha como é importante a gente realmente se dar conta do nosso mundo do sentimento, das emoções. E aí vem aquela pergunta maravilhosa:
do Livro dos Espíritos, a 919, que Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já te disse, já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec, porque conhece-te a ti mesmo, né? A gente fica assim, meu Deus, tudo bem. Como é isso? Fico na frente do espelho e vejo cada pintinha, cada ruguinha que eu tenho, é isso? Aí Kardec pergunta assim, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho nos dá uma lição. Ele explica tintim por tintim. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia. Interrogava a minha consciência. Interrogava. Olha como é importante isso. A pergunta, não a afirmativa. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Pessoal, eu resisti tanto a isso, vocês não fazem ideia. E foi uma bobagem, porque na verdade o difícil é só começar. Quando a gente começa, é tão legal, o barato é tão bom, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava aqui dormindo no fim de semana, doida para acordar tarde. Aí, bem cedinho, chegou uma pessoa que mora no apartamento, bem na frente, e ligou o som na maior altura. A pessoa estava toda animada, toda feliz com o som novo que tinha posto no carro. Eu achei até que era festa, aniversário de alguém, aqueles carros que vêm, né? Agora na quarentena, não tá podendo se reunir, o pessoal vem, faz festa embaixo e dá tchau. E quando eu cheguei lá fora, não, era uma menina até. E ela estava muito feliz com o som do carro dela novo. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, voltei para cama, fiquei tentando dormir de novo, mas profundamente irritada com a situação, o som alto. Aí eu comecei, como estava me incomodando, e agora eu já sei que eu devo fazer isso, Santo Agostinho fazia durante a noite. Eu não tenho essa disciplina, então eu prefiro fazer na hora que eu estou sentindo. E comecei a perguntar para mim mesma, por que eu estou irritada? O que está acontecendo? Por que eu estou irritada com a música? Aí a primeira resposta que veio de dentro de mim, e lembre-se, não é obrigada a vir resposta. Ah, porque ela tá com som alto. Mas eu já sei que quando a resposta começa na terceira pessoa, tá errada. A resposta certa vem sempre na primeira pessoa. E aí eu continuei perguntando para mim mesma, não é porque ela tá irritada, não é porque ela tá com a música alta, não é isso que tá me irritando, é algo dentro de mim que tá me irritando.